Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com o magnetismo. Como de costume, para chegar chegando, vou colocar aqui as coisas que nós já vimos para que fique tudo bem lembrado e que a gente saiba exatamente em que ponto da conversa a gente está. Quando a gente veio falar, deixa eu ficar pequenininho aqui no canto. Quando a gente veio falar sobre essa história de magnetismo, a gente falou sobre campo magnético, falamos sobre as coisas capazes de produzir campo magnético e falamos também que existia uma força chamada força magnética. Essa força magnética, a gente viu a fórmula para calcular ela. Essa fórmula dizia que a força magnética é calculada como QVB seno de θ. A gente até usou uma frase, um mnemônico, que é feliz mesmo é quem vê bem sem óculos. Embora sem óculos eu também possa ser feliz. Então, como é que funciona isso aqui? Você tem linhas de campo magnético. Essas linhas de campo magnético estão aí no espaço, representadas aí pela letra B, e a gente pega uma carga elétrica e arremessa essa carga elétrica com uma certa velocidade nesse campo magnético. Então imagina que esse azulzinho aqui, ó, é uma carga que vai ser lançada, né? Vamos supor que é uma carga positiva, né? Porque com a carga negativa a regra fica ao contrário, né? Aquela regra lá da força. Então qual é a ideia? É você jogar a carga no campo. E existe um ângulo entre a velocidade da carga e o campo. É esse ângulo que entra aqui na fórmula. Beleza? Muito raro, deixa eu ficar aqui no cantinho, muito raro aparecer alguma coisa que exige esse cálculo em provas tipo Enem ou em outros vestibulares mais tranquilos. Na prova da Universidade de Brasília costuma aparecer, no PAS terceira etapa eventualmente aparece também, no Enem apareceu poucas vezes exigindo esse tipo de habilidade, mas estamos aí para a gente poder ver tudo. Né? É pouco frequente, mas quando aparece é altamente descritivo. Ele é discricionário, né? Não é discricionária a palavra, não, falei tudo errado. Eu quero dizer que ele faz uma separação muito clara entre quem sabe e quem não sabe o assunto. Beleza? Esqueci a palavra, ela não faz parte da aula de hoje. Então, você joga a partícula no campo magnético, com um determinado ângulo, e aí você consegue calcular a força. Então, basta conhecer o valor da carga, basta conhecer a velocidade, conhecer o campo e conhecer o ângulo. Beleza? Para você saber para onde vai a força, você usa a regra da mão direita. Né? E aí, como é que funciona a regra da mão direita? A gente viu isso aqui, ó. Que você fazia um tapa. Então, você pegava aqui, ó, vamos pensar aqui, linhas de campo magnético estão para o lado de cá. Né? A velocidade da partícula está para cá. Aí aqui tem uma pegadinha. Você precisa pegar a componente da velocidade que é perpendicular ao campo magnético. Por quê? Se a partícula é jogada com velocidade paralela ao campo magnético, não existe força magnética sobre ela. Né? A gente falou sobre isso, falou que o determinante daquela matriz dava zero. Beleza? Quando você colocava os vetores paralelamente. Se você duvida, você lembra lá que a gente falou que tudo vinha, que a força magnética vinha do produto V vetor B e que isso aqui era o determinante de uma matriz, em que você botava as componentes Vx, Vy, Vz, colocava as componentes do campo Bx, By, Bz e aqui você listava as direções x, y, z e calculava esse determinante aí pela regra lá de determinante de ordem 3 que você já conhece aí. Então, a ideia é você usar essa matriz aqui como uma justificativa do porquê que a gente está fazendo. Né? Você vai ver isso aqui agora e no futuro, quando você estiver aplicando isso aqui na sua prova, você só vai precisar ter visto isso no passado, beleza? Você não precisa ficar botando o dedo na tomada para saber que dá choque, beleza? Então, aqui no caso, ó, a gente tinha uma velocidade com componentes Vx e Vy. A componente Vx, se ela estivesse sozinha, ela faria esse determinante aqui dar zero, né? Porque imagina um determinante que tem Vx00, Bx00, XYZ. Na hora que você calcular esse determinante aqui, ó, você tem duas linhas proporcionais. Esse determinante aqui é zero. Então, se a partícula estiver sendo jogada na direção do campo magnético, a força magnética é zero.
ela tem que ser jogada perpendicularmente. Então, ó, usando aí a regra da mão direita, você tem campo para cá, vou pegar aqui minha mão direita, campo para cá, não, campo para cá, né? Você vai ter que ver o desenho da minha mão, né? Eu não consigo fazer porque a câmera é espelhada, né? Então, ó, essa aqui é a minha mão direita, eu vou colocá-la na direção da linha de campo magnético, que está para lá, a velocidade vai estar para cima e o tapa para dentro, beleza? É assim que a gente vai fazer. Então, quando você tem campo para um lado, velocidade para cima, a força magnética vai apontar para dentro do plano, beleza? Então, a força magnética, aqui ó, é um vetor, para dentro é x. A força magnética aponta para dentro do plano, beleza? Aí a gente fez aí, falou da força magnética e tudo mais. Outra coisa que pode acontecer também aqui, que a gente vai ver que tem aplicação, é em vez de você ter uma partícula, você ter um fio. Né? Imagina que você tem um fio percorrido por corrente dentro desse campo magnético. Se ele tem uma corrente magnética para cima, uma corrente elétrica para cima, né? Essa corrente elétrica pode ser vista, né, fisicamente como uma carga elétrica positiva indo para cima. Então o comportamento é o mesmo. Então você tem campo para um lado, corrente para cima, força magnética empurrando o fio para dentro do plano igualmente. Né? O legal é que se para uma carga a gente viu que feliz mesmo é quem vê bem, sem óculos, a gente tem que para um fio a força magnética, que é feliz mesmo, é o Bill. Sem óculos. Quem é Bill? Não sei, velho. É para decorar a fórmula. É para decorar, tá? Decora. Não é errado decorar a fórmula, não. Né? Assim, é errado você achar que decorar a fórmula é a única coisa que vai servir para algo, para você resolver o problema. Não vai. Né? Realmente tem que entender os conceitos. Mas em algum momento você vai ter que decorar a fórmula, porque sem a fórmula você também não resolve os problemas. Né? Então, feliz mesmo é o Bill sem óculos. O que é Bill? B de campo, I de corrente, L de comprimento do fio. O tamanho, a porção do fio que está mergulhada no campo magnético. Vamos ver como isso funciona na prática? Vou pegar um exercício aqui para a gente ver. A figura a seguir mostra a posição inicial de uma espira retangular, acoplada a um eixo de rotação. Cara, vai aparecer aqui do lado. Aqui. Cara, não dá para ver aí direito, né? Mas a ideia é você perceber que esse negócio aqui ó, pode girar ou para o lado de cá ou para o lado de lá. Entendeu? Vai girar para um lado ou vai girar para o outro. Um dos dois. Né? Ou vai girar para um lado ou vai girar para o outro. Dependendo de como ocorre aí a força magnética. Então aqui ó, a corrente elétrica ela entra por aqui. Ó. Aqui onde eu estou pintando de vermelho. Corrente elétrica entra por aqui. Aí a corrente elétrica ó, vai fazer essa curvinha aqui. Ó. Vai vir aqui de verde. Vai seguir para lá, ó, nessa bandinha azul do fio, que eu estou pintando de azul. Aí chegando lá na frente, ó, ela vai fazer a outra curvinha para cá. E aí vai seguir por aqui de lilás e depois vai virar para cá e vai sair de novo. Beleza? Então esse aqui ó, é o caminho da corrente elétrica por meio do fio aí. Beleza? Eu vou apagar aqui essas setas de rotação porque por enquanto elas não vão nos ajudar. Mas aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Primeiro, a parte vermelha do fio não está sujeita à força magnética em princípio, porque aqui é como se ela estivesse fora da ação do campo magnético. Tem um pedacinho dela que está ali? Tem. Né? Mas normalmente é só a espira mesmo que está ali mergulhada no campo. Como é o campo magnético? O campo magnético ele aponta do norte para o sul. Você já viu isso lá no capítulo de ímãs. Então, o campo magnético vai estar vindo do lado de cá e apontando para cá. Ó. Então, isso aqui ó, que eu estou desenhando são as linhas de campo magnético. Não treina esses desenhos não para você ver. Não treina não. Você vê se numa hora de uma prova tu vai fazer.
tem que pegar o lápis, caneta e fazer o desenho. No começo é meio esquisitão mesmo, mas tu vai ter que fazer o desenho. Não precisa ficar bonito, ele só precisa ficar de um jeito que você entenda o desenho que você está fazendo. Beleza? Então vamos nessa. Deixa eu ficar pequenininho aqui de novo, vai. Então, ó, as linhas de campo estão vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, do norte para o sul. Aí cada porçãozinha de fio vai estar sujeito a uma força diferente, porque cada pedacinho de fio aponta para um lugar diferente. Então o vermelho eu não vou analisar. O verde, a porção verde do fio, em todos os lugares, como você pode perceber, ela é paralela às linhas de campo. Ou seja, na porção verde do fio não tem força magnética. O fio não é puxado nem para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás. Por quê? Porque quando a corrente elétrica circula na direção do campo magnético, ela não tem a força magnética agindo sobre o fio. Beleza? Para agir sobre o fio, precisa ter uma componente perpendicular ao campo magnético. Por exemplo, a bandinha azul. Campo magnético do norte para o sul. A bandinha azul está para cima. Força com a palma da mão para baixo. Então, tu acha que eu decorei isso, velho? Não decorei não, velho. Tu vem e faz o gesto e é isso, sacou? Esse tipo de coisa aí não decora não. Então, a força magnética na porção azul do fio é para baixo. É para baixo. Porque o campo está para a direita, a corrente está para cima, força para baixo, palma da mão. Beleza? Da mesma forma, a porção lilás, campo para a direita. Aqui a gente tem a corrente para baixo. Lembre-se que o seu braço tem menos graus de liberdade do que o papel da prova. Então, na hora da prova, tu pode pegar a prova e virar de um lado para o outro para tu não ter que ficar fazendo esse contorcionismo horroroso. Beleza? Então, campo para lá, corrente para cá, a força com a palma da mão vai ficar para cima. Beleza? Força para cima. Então, olha que interessante que vai acontecer aqui, ó. A banda azul do fio é jogada para baixo. A banda lilás do fio é jogada para cima. O que acontece? Portanto, o fio, esse conjunto aqui, ó, o fio lilás puxando para cima e o azul puxando para baixo vai fazer a rotação. A rotação, no caso aqui, ó, no sentido horário. Então, ocorre rotação no sentido horário da espira, né? E é interessante, né, que ela vai girar no sentido horário e parar. Porque no momento em que ela chegar bem aqui, a banda lilás vai estar sendo puxada para cima, a banda azul vai estar puxada para baixo, e aí essa força para. Né? Na vida real, o que acontece? Você coloca o fio para ser puxado e desliga a corrente elétrica. E aí, por inércia, ele continua. Aí você vai lá e liga a corrente elétrica no sentido oposto. Que aí ele continua o movimento. Por isso que o motor elétrico ele vai meio que nos trancos assim. Né? Dentro do motor de verdade tem vários desses. E por isso que você escuta aquele zzz quando o motorzinho elétrico está ligado. Porque ele vai ligando, desligando várias vezes para poder ter esse jogo aí da corrente elétrica. Para ela poder fazer o fio rodar. Beleza? Deixa eu sair daqui para a gente poder ver as alternativas. Aí a gente responde a questão. Em relação aos fenômenos físicos observados pela interação dos campos magnéticos originados pelos ímãs e pela corrente elétrica, é correto afirmar que, letra A, o vetor indução magnética, já vou reclamar, campo magnético, eles costumam chamar também de vetor indução magnética. É um nome ruim, mas serve para os propósitos lá dos físicos, serve. Né? O conceito de campo magnético é um pouquinho diferente da letra B, lá no nível superior. Mas eu uso de uma maneira meio displicente mesmo o termo campo magnético, beleza? Porque o conceito de campo magnético que a gente tem lá
no nível superior, na física, na engenharia, né? Eu fiz os dois, né? A física eu fiz engenharia, né? Fiz primeiro engenharia, depois física. E lá no nível superior eles realmente têm uma coisa um pouco diferente. Né? Só pela sua curiosidade, para a gente poder ler isso aqui com calma, já que eu interrompi o raciocínio de toda forma, o campo magnético é representado lá no nível superior pela letra H. E esse B, ele se relaciona com H da seguinte maneira, né? O B, ele é o Mi vezes esse H. O Mi, aquele Mi da fórmula, lá, né? Mi, I sobre 2R, né? É o conceito aí que tem para poder juntar. Aí lá eles chamam isso aqui de vetor indução magnética. Também chamado densidade, fluxo do campo magnético, dependendo aí do autor que você estiver mexendo. E esse aqui, ó, que vai ser lá no nível superior, o campo magnético. Como a gente não usa os conceitos do jeito que eles falam lá, eu misturo os dois nomes. Mas não é porque eu sou diferentão, não. É porque os livros misturam. Tem livros que chamam de campo, tem livros que chamam de indução magnética. Beleza? E é importante você saber os dois nomes. Por quê? Porque os vestibulares, como você pode perceber desse exemplo aí, isso é uma questão de vestibular, eles podem cobrar os nomes de formas distintas. Beleza? Então, vetor indução magnética, B. Beleza? É a mesma coisa que eu estou chamando de vetor campo magnético, B. Beleza? Se você for para física, para engenharias, né? Elétrica, redes, mecatrônica, né? Talvez engenharia de software também, possivelmente você vai estudar alguma coisa relativa a isso, não sei como está o currículo deles hoje, né? Mas na minha época estudavam. Aí eles vão falar desse assunto de novo, né? Mas para a gente é bom, podemos tratar os dois como a mesma coisa, beleza? Então, o vetor indução magnética, então o vetor B. O vetor B sobre a espira está orientado do polo sul para o norte, né? Já vimos que não, né? O vetor vai do norte para o sul. O vetor indução magnética muda o sentido da orientação quando a espira se move. O vetor B, nesse caso, só depende do campo que é produzido pelos ímãs. Então, pelo polo norte, polo sul dos ímãs, beleza? Esse ímã que é responsável pelo campo magnético, que faz aí a espira girar. A espira percorrida pela corrente I tende a mover-se, não gosto muito da palavra mover não, né? Porque ela vai girar. Tudo bem que girar é a mesma coisa que mover, mas aqui parece que ela está se deslocando. Mas enfim, esse sou eu atrapalhando, já que ele me incomodou com o campo magnético, indução, eu estou incomodando ele com essa palavra mover, que para mim foi inapropriado. A espira percorrida pela corrente I tende a mover-se no sentido horário quando vista de frente. Eu estou gostando disso aqui, que é parecido com o que a gente viu lá. A força magnética que atua no lado da espira próximo ao polo norte tem orientação vertical para baixo. Isso aqui também está errado. A força magnética que atua no lado da espira próximo ao polo sul tem orientação vertical para cima. Esse aqui também está errado, que a gente acabou de ver que está para baixo. Então, a letra C é a alternativa que a gente marca. Beleza? Então, a gente viu que você pode calcular a força magnética, né, usando a fórmula lá, bio seno θ, e pode calcular a força, a direção da força e obter por meio da regra da mão direita. Beleza? Vamos fazer mais um? O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Muito legal aqui, galera. Questãozinha aí, ó, do Enem do Velho Testamento, trazendo aí emoção sem ter fim. Qual é a ideia dessa trajetória helicoidal? Nós podemos ter uma situação aqui, ó, em que o campo magnético está, por exemplo, aqui, ó, na direção X, como está aquele desenho ali, né? Então está aqui o Y, está aqui o X e está aqui, ó, o eixo Z, né? Então está aqui, ó, X, Y e Z, beleza? Como você pode perceber ali, ó, a gente tem um campo magnético, se for representado na forma vetorial, ele tem a componente Bx, 0 e 0. Né? Aí o que você faz? Você faz a partícula
Bom, ela tem que ter uma velocidade perpendicular ao campo magnético, ou na direção Y ou na direção Z. Aqui no caso, ele fez a partícula ter uma componente na direção Y e na direção X ao mesmo tempo e não tem componente na direção Z. Então ele fez a velocidade ficar inclinada tipo assim, ó. Porque o que acontece? Na hora que você faz isso, a partícula ela vai sofrer uma força devido à componente V e Y. Só que ela não vai sofrer força nenhuma devido à componente X. Regra da mão direita. Campo na direção X. Velocidade para cima, força para dentro. Entendeu o que está acontecendo? Vou ficar na frente da câmera. Campo na direção X, velocidade para cima, força para dentro. Então a partícula ela vai entrar na direção Z, né? Vai entrar no plano aqui, ó. Vai entrar para lá. Só que além de entrar para lá, ela vai andar na direção X, porque a velocidade dela é Vx e Vy. Entendeu? É um lançamento inclinado. Super complexo, velho. Super complexo o que ele está fazendo aí. Mas ele jogou essa, meteu essa para a galera. Beleza? Deixa eu ficar aqui do lado aqui, para poder ver minha cara. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Você teria que conhecer isso previamente. Não é esperado que você deduza isso do nada na hora da prova. Beleza? Não é esperado. Então, o movimento helicoidal é esse clássico. Você tem uma componente na direção do campo, que não sofre alteração, que é o que faz a partícula seguir seu caminho, e aí a partícula vai seguir em movimento circular devido à ação da força magnética, aquela que agiu lá, né, na direção Y. Né? E aí você consegue fazer, né, a análise aí de tudo que está acontecendo. Para a gente poder fazer os cálculos nessa situação, eu vou ter que sair daqui. Para a gente fazer os cálculos aí nessa situação, a gente usa inclusive a ideia de que a força magnética, nesse caso, atua como força resultante centrípeta. Ou seja, aquela força que é VB, em que esse V é a componente Y, né, que a gente tem lá, ela vai trazer aí a mesma coisa, né, da resultante centrípeta, que é mv² sobre 2. Desculpe. mv² sobre R, sobre 2 é energia cinética. mv² sobre R. Estou pegando emprestado lá do movimento circular. Né? Então, se você fizer isso só para a componente Y, você tem exatamente a situação em que a partícula faz movimento circular. Né? Inclusive, tem uma formulazinha que o pessoal decora, né? Que o raio da trajetória circular da partícula que foi arremessada é mv sobre QB. Né? O pessoal até decora, né? Raimundo MV um Kib, né? MV de MV e QB de Kib. Né? Se você inclusive quiser pegar a versão genérica e botar um seno de θ aqui, né? Você vai ver a fórmula geral que está em alguns livros, como Raimundo MV um Kib sem tomate. Né? Você vai botar aqui, ó, seno de θ aqui embaixo. Né? Você também vai ver isso aí aparecendo em outros contextos. E aí o que o exercício do Enem fez? Ele juntou a ideia de movimento circular com um movimento para frente. Eu tenho que aparecer aqui, não tem jeito não. Então, além de fazer o movimento circular, a partícula vai andando para frente. Aí faz esse movimento de parafuso aí, chamado movimento helicoidal. Beleza? Eu vou passar para uma janela em branco para a gente poder fazer os cálculos com calma. Fazendo a leitura aqui, ó. Fiz a tela nova aí. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo de voo para n voltas. Então, vamos lá. A gente já viu que a força magnética atua como resultante centrípeta. E que isso aqui leva àquela fórmula famosa, Raimundo, MV, 1 Kib. Demonstramos no outro slide. Beleza? Qual é a ideia de tempo de voo? O período do movimento circular é distância 2πr, que eu tenho o R ali, 2πr,
a gente vai ter 2πr sobre a velocidade. Por quê? Velocidade é distância sobre tempo. Então, período é 2πr sobre v. Então, você consegue juntar essas duas coisas aqui. Ó. Você consegue pegar o r sobre v daquela fórmula ali. Ó. O r sobre v vai dar r sobre v em m sobre qb. E aí dá para você misturar as coisas, porque o tempo de voo que ele chamou para n voltas é n vezes o período. Então, o tempo de voo vai ser n vezes 2πr sobre v, que é isso daqui. E aí, com isso, ele pede para você calcular a massa do íon. Aí, a partir dessa expressão aqui mesmo, é imediato. Ó, você passa o QB multiplicando para lá, fica QB vezes T igual a 2πn vezes a massa. Portanto, a massa vai ser QB vezes T dividido por 2πn. Beleza? Estou falando que é fácil? Não estou falando que é fácil. Eu estou dizendo que, uma vez que você sacou esse encadeamento de informações, você consegue chegar lá. Beleza? Olhando as alternativas, olha lá. Ó. QBT sobre 2πn está exatamente na letra A. Beleza? Então, isso resolve definitivamente o nosso problema. Então, o que nós vimos? Vimos aqui que é possível você fazer aí a análise da força magnética no fio, usando a fórmula B e L seno θ, fazer o cálculo da força magnética sobre a partícula, QVB seno θ, uma maneira bem interessante de fazer o cálculo, beleza? E vimos também que na hora de você fazer a solução dos exercícios, você deve usar a regra da mão direita para saber a direção da força. Nesse exercício do Enem especificamente, a gente conseguiu perceber que se você tiver um movimento mais complexo, ou seja, cuja velocidade não é unicamente perpendicular ao campo magnético, ela tem outra componente, você pode ter um movimento também chamado de movimento helicoidal. E esse movimento, o movimento de hélice, é um movimento que apareceu nessa questãozinha do Enem aí 5 anos atrás, 6 anos atrás. Beleza? É isso. Agradeço a atenção, paciência. Vamos nessa, que o magnetismo está acabando. Na verdade, está na metade. Estamos na metade desse magnetismo aí. Valeu, falou. Até mais. Fui.